E na Unipar EAD, somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos, com os melhores professores e aulas totalmente conectadas. E no final do curso, você sai com um diploma igualzinho ao de uma universidade presencial. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar EAD, uma universidade de verdade. Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza! Isso já acontece aqui na Unipar EAD. Somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos, com os melhores professores e aulas totalmente conectadas. E no final do curso, você sai com um diploma igualzinho ao de uma universidade presencial. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar EAD, uma universidade de verdade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni, sou professor de Teologia, de Filosofia, professor, mestre, tenho mestrado pela UniOeste de Toledo e estamos aqui para trazer uma temática muito importante, vencendo a ansiedade em tempos de crise. Como é que eu e você podemos vencer a ansiedade, transpor, podemos superar, as dificuldades emocionais que assolam o nosso coração, a nossa vida, em tempos de pandemia, em tempos difíceis que estamos vivendo, como é que podemos vencer a ansiedade em tempos de crise? Essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje, te animar a reprogramar a sua vida, a planejar a sua vida de maneira diferente, a fazer uma reflexão de que tipo de vida você tem levado. Então nós vamos falar sobre isso. No primeiro momento, nós gostaríamos de falar o que é a ansiedade, uma breve definição do que é a ansiedade. A ansiedade é uma palavra muito em voga nos dias de hoje e ela tem alguns sinônimos, no senso comum, no senso popular. As pessoas confundem a ansiedade com estresse, muitas vezes acham que a ansiedade é um medo, a ansiedade é uma fobia, tensão. Nós vamos ver que, claro, todas essas palavras têm relação com a ansiedade e nós vamos esclarecer um pouquinho mais sobre esse aspecto. A ansiedade foi chamada por muitos estudiosos a emoção oficial da nossa época. E ela tem assolado muitos corações, muitas vidas, afetado muitas famílias, em todos os ambientes, sejam funcionários públicos, privados, professores, pessoas de alto escalão, pessoas simples. A ansiedade é uma problemática dos dias de hoje. Ela é tão antiga também, nós vemos na história humana, quanto a própria existência do ser humano, do homem, na história do homem. Tudo isso, a ansiedade está se agravando cada vez mais, principalmente em meio a essa pandemia, crise sanitária, crise de saúde que nós estamos vivendo. Daí a importância, daí a relevância dessa temática tão importante. O mundo cada vez está mais complexo, a vida moderna, muitas vezes ela tem muita complexidade, muita dificuldade. As pessoas mesmo criam problemas, às vezes até onde não existe, às vezes acabam na fantasia, ou então não sabem enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades, e aí a ansiedade acaba assolando os corações. A ansiedade é uma sensação interna, ou seja, interior, na vida do ser humano. Ela acaba gerando a apreensão, a insegurança, muitas vezes, nessa apreensão baseada numa insegurança, seja de ordem pessoal ou com fatores externos. A ansiedade também, essa sensação interna, ela acaba gerando no coração das pessoas a preocupação, a inquietação, ou então um temor, com elevada excitação física. É uma das definições muito boas acerca da ansiedade. Então se lembre, a ansiedade é a emoção oficial do século XXI. E hoje, mais do que nunca, temos visto essa situação toda atuando na nossa sociedade, invadindo as pessoas e assolando o coração das pessoas. O corpo, quando está tomado ali pela ansiedade, o corpo fica num estado de alerta. Às vezes esse corpo em alerta te dá uma vontade de fugir, te dá uma vontade, às vezes, de lutar, Então, acaba gerando todas essas situações. Em segundo lugar, querido, nós queremos falar aqui quais são os vários tipos de ansiedade. Quais são os vários tipos de ansiedade? Segundo os teóricos, segundo aqueles que estudam essa área, existem 5 tipos principais de ansiedade. Algumas são positivas, outras são negativas, algumas são benéficas, outras são maléficas, acabam causando transtornos
no nosso coração, na nossa vida psíquica, na nossa vida física, na nossa vida emocional de maneira geral. Só para vocês terem uma ideia, a questão da saúde emocional é algo que preocupa todo o globo terrestre. A Organização Mundial da Saúde nos afirma, né, nos seus estudos sobre saúde mental, saúde psíquica, eles dizem que cerca de 30% da população deve ter problemas psíquicos, problemas emocionais. Ou seja, de cada 10 pessoas, 3 pessoas vão ter alguma dificuldade emocional, alguma dificuldade psíquica, alguma dificuldade emocional ou mental. Dizem os especialistas, segundo a Organização Mundial da Saúde, que 22% são transtornos, são colapsos emocionais, são situações mais leves, mais fáceis de lidar, com terapia, com psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, todas as pessoas que de alguma maneira, médicos, né, todos que trabalham nessa área da saúde emocional, da saúde psíquica e mental. E 8% desses 30% tem situações crônicas, situações graves de problema de saúde mental. Então vamos lá, quais são os vários tipos de ansiedade que podem assolar o seu coração, o meu coração, seja rico, pobre, seja pessoa letrada ou incauto, qualquer tipo de pessoa pode ser afetada por essa ansiedade. A primeira delas é a ansiedade, como eu já falei, é a ansiedade normal. A ansiedade normal eu vou explicar um pouquinho sobre o que ela é. A ansiedade normal acontece quando você está sofrendo, por exemplo, um perigo real. Um perigo real está ali de forma circunstancial na sua vida, te assolando, se achegando até você. Ela pode ser reconhecida, essa ansiedade normal, e ela pode ser até controlada, você pode controlar aquela situação, e controlando aquela situação, a ansiedade normal ela vai se reduzindo na sua vida, no seu coração, nas suas emoções, elas vão se estabilizando. Eu costumo dizer que sempre a alma humana, né, as nossas emoções, o centro da personalidade humana, os nossos sentimentos, eles latejam, mas de repente, tomando determinadas medidas, eles acabam se estabilizando. Então, a ansiedade normal, que é uma ansiedade humana, existencial, humana, normal de qualquer ser humano, ela acontece quando o perigo é real. A circunstância, né, geralmente gera aquele perigo que gera uma ansiedade normal que pode ser reconhecida, pode ser controlada e automaticamente ela vai se estabilizando, reduzindo aquela ansiedade na vida da pessoa. Segundo tipo de ansiedade, segundo os especialistas, principalmente R. May, um especialista norte-americano de Harvard, ele diz que a segunda ansiedade é a ansiedade neurótica. O segundo tipo de ansiedade é a ansiedade neurótica. Essa aqui já é negativa, tem uma conotação maléfica, negativa, problemática. Geralmente ela é ocasionada mediante uma sensação que vem no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos de impotência. A pessoa começa a ser assolada por uma espécie de terror, né? E esse terror, essa impotência, ela toma proporções exageradas no coração da pessoa. Geralmente, essa ansiedade neurótica, ela é ocasionada por conflitos internos, às vezes inconsciente na vida da pessoa, e esses conflitos estão lá dentro, eles vêm para a superfície, para o mundo consciente, para o mundo físico, gerando na vida da pessoa uma ansiedade neurótica, repetindo aqui, que segundo R. May, tem uma conotação negativa, tá bom? Terceiro tipo de ansiedade, dos vários tipos de ansiedade que existe, é a ansiedade moderada. Ansiedade moderada. Como é que funciona a ansiedade moderada? A ansiedade moderada, ela ajuda, ela já é positiva. Ela é muito parecida com a normal, sendo um pouquinho diferente. Ela ajuda a evitar situações perigosas que eu e você venhamos a enfrentar na nossa vida, que a gente venha passar no nosso dia a dia, nos nossos cotidianos. Seja funcionários, sejam professores, todos nós passamos por situações difíceis, por situações perigosas. Estamos em meio a uma pandemia, uma crise sanitária, é uma situação perigosa em si. Então, a ansiedade moderada,
ela é positiva, ela causa bem, ela te ajuda a evitar situações perigosas e aumenta muitas vezes a eficiência da pessoa em determinadas situações da sua vida. Ela é salutar, ela é saudável, ela é normal, por isso esse nome normal. Então nós já vimos primeiro a ansiedade normal, segundo a ansiedade neurótica e num terceiro momento a ansiedade moderada. Agora nós vamos ver o quarto tipo de ansiedade, que é a ansiedade intensa. A ansiedade intensa, ela tem como característica um estresse anormal, né? Ela é mais estressante, ela acaba dificultando a pessoa na concentração. A pessoa tem dificuldade cognitiva, de concentração, de prestar atenção nas coisas, ela acaba promovendo esquecimento no coração da pessoa. Você sabe que quando você começa a se esquecer muito das coisas, principalmente coisas rápidas, coisas banais, é porque algo não está bem com o seu mundo psíquico, o seu mundo mental. Então, a ansiedade intensa, ela tem essa característica, ela provoca esquecimento, ela acaba afetando o desempenho profissional da pessoa, o desempenho em várias áreas da vida, baixa o desempenho da pessoa e acaba trazendo dificuldades, principalmente na solução de problemas. Às vezes problemas banais, problemas simples, a pessoa tem dificuldade, porque ela está carregada por essa ansiedade, chamada pelos especialistas de ansiedade intensa. Como eu já falei, tem uma conotação negativa, acaba atrapalhando a comunicação da pessoa, os relacionamentos da pessoa, por isso ela tem uma conotação negativa, a ansiedade intensa. E o quinto tipo de ansiedade que nós vamos tratar agora é a ansiedade crônica. A ansiedade crônica, ela está baseada numa tensão emocional contínua. Ou seja, aquela tensão continua, ela se perpetua, ela está enraizada dentro da pessoa. E a pessoa acaba vivendo preocupada, uma preocupação exacerbada, exagerada, né? Às vezes até sem sentido. Acaba surgindo aí, então, as doenças psicossomáticas, né? A pessoa fica tensa, fica agitada, o corpo começa a adoecer. Nós precisamos entender que quando a alma adoece, o mundo psíquico, ele pode afetar o corpo físico. Por isso, doenças psicossomáticas. Psico-alma, somática, soma-corpo, né? Isso é uma terminologia muito utilizada hoje, são doenças muito comuns na nossa sociedade e nós temos que prestar bastante atenção com relação a isso. Só repetindo, então, quais são os vários tipos de ansiedade para você marcar aí, fazer a sua anotação, marcar no seu coração. Primeiro, a ansiedade normal, que tem um aspecto positivo. Segundo, a ansiedade neurótica, fantasiosa, como nós já mencionamos, né? Aquele sentimento de terror exagerado ou de sensação de impotência na vida da pessoa. Terceiro, a ansiedade moderada, que também é normal, aumenta a produtividade, a eficiência da pessoa e tem uma conotação positiva. Em quarto lugar, a ansiedade intensa, né? Que também ela é estressante, acaba dificultando a memória e fatores cognitivos, comunicação e concentração. E em quinto lugar, a ansiedade crônica, que também é negativa, baseada numa tensão emocional contínua na vida da pessoa, tá bom? Então, a pessoa fica tensa, fica agitada, e hoje o mundo moderno, o mundo relâmpago que nós vivemos, o mundo do micro-ondas, o mundo do Nissin Miojo, né? Um mundo que quer resolver tudo em 3 minutos, que quer resolver tudo para ontem, esse mundo agitado, esse mundo de correria, que quer tudo para ontem, esse mundo agitado que nós vivemos acaba causando muito essa ansiedade crônica, tá bom? Agora nós vamos falar sobre as causas da ansiedade. Quais são as causas da ansiedade? Eu vou trazer aqui um dos principais teóricos, que é Freud, né? Freud, quando ele trata sobre o problema da ansiedade, na sua teoria da personalidade, só para repetir aqui, para que você entenda um pouquinho aquilo que nós estamos falando, Freud acreditava que na personalidade humana existem 3 fatores que agem dentro, no interior das pessoas, no mundo psíquico humano. Ele fala do id. O que o id faz? O id é responsável pelos instintos que exigem uma espécie de satisfação imediata na vida da pessoa. O segundo
fator, que é o centro da personalidade, segundo Freud, é o ego, que nos traz a consciência de um mundo exterior. Ou seja, nós não temos apenas um mundo psíquico, um mundo interior, nós também temos um mundo exterior. E o ego é aquele que nos traz consciência do mundo exterior, é a personalidade humana em contato com a realidade que está ao nosso redor. E em terceiro, o terceiro fator é o superego. O superego é o senso moral de certo e errado que cada pessoa tem, geralmente recebido através dos usos e costumes da sociedade, fatores religiosos, crenças, princípios e valores que a pessoa carrega, principalmente no seio do lar, da família e também da sociedade da qual ela está inserida, tá bom? E Freud dizia que a ansiedade surge de que maneira? Como é que Freud entendia essa questão dentro da teoria da personalidade, dentro do problema da ansiedade? Como é que Freud tratava esse assunto? Ele dizia que o ego, né, a ansiedade surge quando um desses três fatores, um desses três mecanismos psíquicos acabam gerando algum tipo de distúrbio. Por exemplo, ele falava que o ego, quando ele percebe, por exemplo, uma clara ameaça à pessoa, ele acaba gerando, por causa dessa ameaça, dessa tensão, acaba gerando ansiedade. Ou então, um outro fator seria o id, né? O id, um id poderoso, essa busca pela satisfação imediata, esses instintos, né, humanos que são derivados lá, segundo ele, desde lá de trás, do homem primitivo. Esse id poderoso que ameaça dominar o ego, o centro da personalidade, acaba gerando então, segundo Freud, comportamentos agressivos, comportamentos, às vezes até em casos mais crônicos, mais complexos, comportamentos que ele chama de pervertidos, tá bom? E um terceiro fator seria o superego, poderoso demais, quando o superego, né, já não é o id, já não é o ego, mas o superego, essa terceira esfera da teoria da personalidade, do mundo psíquico humano, o superego é poderoso demais na vida da pessoa e acaba gerando, então, uma culpa e uma vergonha exagerado na pessoa. Tudo isso acaba ocasionando, segundo Freud, ansiedade no mundo psíquico através de tensões, de pulsões, de impulsos, né, que acabam gerando no ser humano, no mundo psíquico do ser humano, tá bom? Mas alguns autores recentes, só para colocar aqui, vou repetir, então o ego percebe uma clara ameaça à pessoa. Em segundo lugar, o id, né, torna-se poderoso e ameaça dominar o ego, gerando um comportamento agressivo ou pervertido. E em terceiro lugar, o superego torna-se poderoso demais, gerando culpa e vergonha exagerado na vida da pessoa. Alguns autores mais recentes atribuem como causas outros fatores, né? E é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso quando a gente está falando sobre a ansiedade. O primeiro desses fatores seria a própria ameaça, que nós já falamos um pouquinho, né? Ameaça do quê, gente? Ameaça de perigos, né? Como, por exemplo, hoje nós vivemos um mundo, nós estamos falando de crise, né? Um mundo onde existe muito crime. A criminalidade está exagerada, está crescente, está latente na nossa sociedade. Ou então uma ameaça, um perigo com relação a doenças. Se não é doença, como por exemplo o Covid-19 e outras pandemias que já aconteceram, essa ainda mais forte, né, porque está afetando todo o globo terrestre. Fazia tempo que a gente não via uma pandemia que afetava todo o globo terrestre, toda a esfera humana, né, nas coisas elementares do dia a dia, da sociedade, sendo modificadas mediante essa crise sanitária. Ou então perigos com relação às intempéries normais que a vida sobrepõe, coloca sobre o ser humano. Outro tipo de ameaça é uma ameaça à autoestima da pessoa. Quando eu falo de autoestima, estou falando da autoimagem que cada pessoa tem, a imagem que tem de si mesmo. Ou então com relação às suas competências, né, às suas capacidades. Essa ameaça pode gerar ansiedade. Também com relação à ameaça, pode ser também um medo, né, uma perturbação, uma questão ali com relação à separação da pessoa, né, abandono pelo seu cônjuge, por exemplo, rejeição pela pessoa amada ou da sua família, questões de mudança, às vezes, de cidade, que pode gerar essa separação dos amigos, separação das pessoas que nós amamos,
podem ocasionar esse sentimento de ameaça por causa de algum tipo de separação, ou separação geográfica, ou separação emocional. Ela pode ocasionar na vida da pessoa essas ansiedades, tá bom? Outros são ameaça com relação aos seus valores. Valores que eu digo são crenças, né? E aí são valores religiosos, valores familiares, ou então padrões morais estabelecidos pela sociedade que nos circunda, tá bom? Então, primeira causa, pelos vários autores mais recentes, mais atuais, é a ameaça. A segunda causa de ansiedade é o conflito em si. O conflito. O que significa esse conflito? Quando nós estamos falando de conflito, nós estamos falando dessa sensação de incerteza. Como, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro. As pessoas estão dizendo que é o novo momento, né? O mundo vai ser diferente depois dessa pandemia. Então, essa sensação de incerteza acaba gerando isso. Outra coisa é aquela sensação de aproximação ou então fuga. Aproximação com aquelas coisas que me dão prazer e fuga daquelas coisas que me dão desprazer. Tudo isso, esses conflitos internos na mente da pessoa, nas emoções da pessoa, no mundo psíquico, podem gerar ansiedade. Então, a ansiedade perpetua, é bem interessante, a ansiedade ela se mantém, ela se perpetua, até que, por exemplo, você tome uma decisão importante na sua vida. Quando o mundo está indefinido, quando você está diante de um entrave, uma situação onde você precisa tomar uma decisão importante, esse tempo entre aquilo que está acontecendo com você e a decisão que necessita ser tomada, a ansiedade é gerada mediante esse conflito interior no coração das pessoas. A terceira causa muito comum é o medo. Medo talvez seja a palavra que mais se ligue, né, se conecte com a questão da ansiedade. Ou seja, Henry Nouwen, um dos grandes teóricos também norte-americanos, ele diz que o homem do século XXI vive com medo. E é uma realidade, se nós formos ver as pessoas hoje, né, nos diversos ramos da sociedade, muitas delas sofrem com relação ao medo. É claro que o medo, existem dois tipos de medo. Existe o medo natural, o medo da autopreservação, que é benéfico, é positivo, mas existe o medo paralisante, o medo atormentador, que é negativo. Vou repetir a frase do Henry Nouwen, um grande teólogo. Ele diz: o homem do século XXI vive com medo. A nossa sociedade está assolada pelo medo e a gente precisa aprender a lidar com o medo, porque o medo faz parte da vida, o medo faz parte da condição humana. Cada pessoa tem a sua lista de temores, tem a sua lista de medo. O medo pode achegar, né, pode assolar qualquer tipo de coração humano, qualquer tipo de pessoa. Medo do fracasso, por exemplo, medo da rejeição, como nós falamos, medo de ter intimidade muito profunda com alguém, medo de se relacionar com as pessoas, medo de assumir novas responsabilidades. Então, o medo é uma das grandes causas da ansiedade. Outra coisa que assola muito o coração das pessoas são as crenças irracionais, crenças infundadas, que às vezes a gente coloca na nossa cabeça. Situações que não existem, situações irreais, né, que não são lógicas. Crenças irracionais, o próprio termo já diz, crenças irracionais, todas elas gerando medo no coração, um medo paralisante, um medo que te prejudica, um medo que te afeta. E por isso você precisa vencer a ansiedade em meio à crise, vencer a ansiedade em meio a essa pandemia, assumindo, né, uma atitude corajosa diante das dificuldades que a vida te impõe. Uma das coisas que também acontece muito na vida das pessoas é a negatividade ou o pessimismo. O pessimismo também tem a ver com medo. O medo acaba gerando o pessimismo. O pessimismo pessimista é aquela pessoa que pensa o tempo todo que tudo vai dar errado, que nada vai dar certo, que nada vai mudar, que nunca vou conseguir, por exemplo, falar em público. Assuma os seus medos, enfrente os seus medos, vença o pessimismo e entre no otimismo. Tenha fé no coração, mas mais do que fé, além da fé, também tenha uma visão otimista da vida. Tem gente que vê a vida somente de maneira cinzenta, de maneira
obscura. A vida não é assim, querido. A vida, ela é colorida, a vida é maravilhosa. A vida humana é uma dádiva divina. A vida, ela precisa ser valorizada. Então, nós temos que vencer essas questões do pessimismo, de achar que tudo vai dar errado. Não, vai dar tudo certo. Se você tiver fé no coração, se você, ao mesmo tempo, acreditar no seu potencial, acreditar nas pessoas que você ama, dar o seu melhor, tudo vai dar certo. Tudo pode dar certo. O pessimismo pode ser derrotado. O criticismo pode ser derrotado. A negatividade pode ser derrotada na sua vida se você enfrentar os seus problemas, se você enfrentar os seus medos. Já dizia um pensador há muito tempo atrás que coragem nada mais é do que subjugar os seus medos. Coragem nada mais é do que subjugar os seus medos. A quarta causa de ansiedade são as necessidades não satisfeitas, como, por exemplo, as questões de sobrevivência, as questões de segurança, as questões, de intimidade, ou questões de sexualidade humana, o significado, da vida. Quando essas necessidades não são satisfeitas, isso pode gerar ansiedade. Por exemplo, a pessoa não se sente realizada como pessoa. A autorrealização não está no seu coração, na sua vida. Ela sente que a sua vida não tem significado, não tem importância. E não é verdade. Toda pessoa é importante, toda pessoa é digna, toda pessoa deve viver uma vida honrosa, é amada, no mínimo pelos seus entes queridos, seus familiares. Então, toda pessoa é importante, toda pessoa tem um significado, tem uma individualidade, tem uma dignidade intrínseca ao seu próprio ser, e ela pode sim desenvolver ao máximo o seu potencial e se realizar como pessoa, sim, pode sim. Então, é muito importante nós respeitarmos essas questões da individualidade, da identidade de cada um. Isso é muito importante, a questão da honra, do respeito, é muito importante. Então, quando as necessidades não são satisfeitas, na sobrevivência, na segurança, na questão sexual ou de intimidade, que na verdade o desejo é intimidade, e que envolve, claro, às vezes sexualidade, ou com a questão do significado, ou então com a questão da individualidade e identidade, essas necessidades não sendo satisfeitas, é o quarto motivo, é a quarta causa de ansiedade. A quinta causa, também é muito comum nos dias de hoje, são causas fisiológicas. Geralmente causadas, eu só estou citando algumas delas aqui, por questões hormonais, por disfunções neurológicas, por falta de alguns neurotransmissores, por exemplo. E aí sim, é claro, você precisa procurar um médico, um especialista naquela área, para que possa te ajudar. Se a causa da ansiedade tem como causa uma origem biológica, orgânica, fisiológica, tá bom? A sexta causa, além das causas fisiológicas, são as diferenças individuais. As diferenças individuais também são outra coisa que acaba gerando ansiedade, segundo os especialistas. É a última causa aqui mencionada por nós nesse estudo sobre a ansiedade. Diferenças individuais. O que nós queremos dizer com isso, queridos? Nós estamos falando das experiências que a pessoa teve ao longo da sua trajetória com aprendizagem, por exemplo. As capacidades cognitivas que foram desenvolvidas ao longo da sua vida. Essas diferenças individuais, através das experiências que a pessoa enfrentou, sim, pode ocasionar ansiedade. Também há questões de personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade distinta. E existem vários teóricos que falam sobre as questões da personalidade. Então, questões de personalidade dentro dessas diferenças individuais também são causadoras, às vezes, nesses conflitos interpessoais de ansiedade. Outra coisa é a questão do ambiente social, o ambiente socioeconômico, que envolve dinheiro, que envolve questões econômicas, por exemplo, em meio à crise que nós estamos vivendo, a pandemia, todas essas situações, isso acabou afetando fatores econômicos, o sustento das famílias, situações crônicas surgiram nos seios dos lares, nos seios das famílias, e todo esse ambiente social que envolve economia, envolve recursos, envolve finanças, pode gerar também questões de ansiedade. Ou então, questões ambientais que têm a ver com as emoções, sejam relacionamentos
abençoados, né? Relacionamentos emocionalmente saudáveis, ou então relacionamentos que sejam tóxicos, prejudiciais, que afetam a nossa vida psíquica, a nossa vida emocional. É claro que o ambiente social, sim, afeta a nossa vida. A gente não pode achar que somos ilhas solitárias, isoladas. Não, é bem interessante. Um pensador certa vez disse que quando nós somos pequenos, nós somos, né, quando somos crianças, nós somos dependentes dos nossos pais. Aí então chega a nossa adolescência, juventude, nós achamos que somos independentes das demais pessoas, né? Já sabemos mais que os nossos pais, o mundo é nosso, conquistamos tudo, achamos que somos independentes. E aí, quando você chega numa maior idade, né, numa idade já de maturidade, segundo muitas pessoas dizem, a partir dos 30 anos, 40, 50 e assim vai, 60 anos, as fases mais maduras do ser humano, o ser humano chega à conclusão de que ele não é nem independente e nem dependente. Ele é interdependente das relações que ele de alguma maneira está interligado. Né? Vou te citar um exemplo disso, por exemplo. Você vai tomar café de manhã cedo. Para você comer o pãozinho quentinho de manhã cedo junto com o seu café, alguém teve que acordar mais cedo que você e preparar aquele pão. Né? Por exemplo, você tem um lixo ali cheio da sua casa, você deixa lá fora para alguém pegar, o lixeiro pegar. Você é interdependente do lixeiro, você é interdependente do padeiro que fez aquele pão para você comer. Então, a maturidade, ela compreende isso, que nós não somos dependentes de ninguém, que nós não somos também independentes de ninguém, mas nós somos interdependentes uns dos outros. Isso é muito interessante, é um fator muito interessante, é o fator do reconhecimento do valor do outro, do respeito pelo outro, de entender que de alguma maneira nós estamos ligados um ao outro. Isso é sociedade. A sociedade é feita de indivíduos que nas suas relações estão se interligando, né? E todos esses fatores, sejam diferenças individuais, questões de experiência, de aprendizado, questões de personalidade humana, questões de ambiente social ou questões fisiológicas, sim, nessas diferenças individuais podem gerar ansiedade, tá bom? Então eu quero te trazer agora, nesse momento, uma temática muito importante. Na verdade, nós estamos num percurso lógico para que você possa compreender, primeiro, o que é a ansiedade, em segundo lugar, que tipos de ansiedade nós temos. Agora, depois nós falamos sobre as causas da ansiedade e agora, num quarto momento, como prevenir a ansiedade. Eu quero trazer 4 tópicos importantes para, de alguma maneira, contribuir no seu conhecimento, na sua vida. Esse é o desejo do meu coração, através dessa palestra, trazer algo produtivo, algo que possa impactar a sua vida, algo que possa ser relevante para você em como prevenir a ansiedade. Então, segundo especialistas, como é que nós podemos prevenir a ansiedade na nossa vida, nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, na nossa trajetória de vida, na nossa história? Como podemos prevenir a ansiedade? Em primeiro lugar, querido, reconheça as próprias ansiedades. Reconheça as próprias ansiedades. Lembre-se, a ansiedade é um fator humano. Está intrínseco à condição do ser humano. Cada um tem os seus medos, cada um tem as suas ansiedades. Então reconheça as próprias ansiedades, reconheça aquilo que você está sofrendo, padecendo, lutando, enfrentando. Reconheça as suas próprias ansiedades para que você possa prevenir a própria ansiedade. Você precisa reconhecer essas realidades. Não adianta fugir disso, não adianta ignorar isso, não adianta ir para um mundo de fantasia, não. Reconheça as próprias ansiedades. Em segundo lugar, tente de alguma maneira diminuir a tensão que você está vivendo. Como nós falamos, essa palavra tensão apareceu várias vezes no meio da nossa fala aqui, da nossa palestra. Ou seja, diminua a tensão da sua vida. Por exemplo, quem trabalha muito com as questões mentais, né, professores, pessoas que trabalham em área burocrática, funcionalismo público, é muito importante isso, né? Você fazer outras atividades que não mentais, que envolvam as suas emoções e que diminuam a sua tensão. Diminua a sua tensão.
Um exemplo disso são atividades físicas, gente, que faz bem para você, faz bem para a tua cabeça, joga endorfina lá, serotonina, que são neurotransmissores importantíssimos para aliviar a tua tensão. Queria até indicar um livro excelente chamado Aliviando a Bagagem, do Max Lucado, ele trata sobre isso. Também tem um outro livro muito interessante chamado Enchendo o Tanque Emocional. É um autor norte-americano. Esse livro, Enchendo o Tanque Emocional, ele é muito interessante. Ele fala sobre como é que a gente enche o nosso tanque emocional. Com atividades físicas, né? Eliminando as toxicidades nos ambientes que nós estamos entrando, que nós temos, das nossas relações. Como é que nós enchemos esse tanque emocional? Fazendo coisas que te dão prazer, que tragam alegria. Por exemplo, ler um bom livro, assistir um bom filme, jogar bola com os amigos, andar de bicicleta com o seu filho, tomar um sorvete. Uma coisa eu tenho aprendido ao longo da minha vida e tenho ensinado para muitas pessoas. A felicidade não está nas grandes coisas da vida. A felicidade está nos pequenos detalhes da vida. As pequenas coisas. Às vezes a gente acha que tem que conquistar uma grande coisa, um grande sonho, um grande patrimônio, um grande carro, né, uma carreira maravilhosa. Tem muita gente construindo uma carreira, né, de sucesso e vai chegar no final dessa carreira de sucesso e vai perceber que construiu essa carreira de sucesso, às vezes profissional, pessoal, essa escada do sucesso foi construída na parede errada. Então é muito importante a gente diminuir a nossa tensão e nós realmente enchermos o nosso tanque emocional para que possamos ter essa saúde mental, essa saúde emocional, essa saúde psíquica. Elimine toda a toxicidade. Enche o seu tanque emocional. O que esse livro ensina, Enchendo o Tanque Emocional, ele ensina justamente isso. Faça coisas que são prazerosas para você, que tragam satisfação ao seu coração. Claro que não sejam autodestrutivas, que não venham prejudicar também outras pessoas, que sejam saudáveis, que sejam éticas, que sejam morais, que sejam corretas, socialmente falando e espiritualmente falando, né, dentro da sua crença. Então, diminua a tensão através de atividades físicas, através de encher o nosso tanque emocional e através de hobbies, por exemplo. Tanque emocional pode ser um hobby, andar de moto, sei lá, fazer uma corrida na rua, junto com alguém, uma caminhada com o seu cônjuge, tomar um chimarrão, né? Talvez você não saiba, mas, por exemplo, o porquê que tem um baixíssimo índice de divórcio no Rio Grande do Sul? Por que o Rio Grande do Sul tem o menor índice de divórcio do Brasil? Foi feita uma pesquisa naquele estado e se chegou à conclusão pelo simples fato diário do costume gaúcho de, pela manhã cedo e ao final da tarde, o marido e a mulher tomarem chimarrão juntos. E ao tomarem o chimarrão junto, dialogarem, gerarem aquele companheirismo, aquela conversa saudável, gostosa entre o casal, isso fortalece a relação, fortalece o casamento e acaba gerando essa saúde emocional e a estabilidade do lar, estabilidade da família, tá bom? Terceira dica que nós damos aqui, valorize as pessoas que você ama. Valorize as pessoas que você ama. Seja grato às pessoas da sua vida. Seja grato às pessoas que fazem parte da sua história. Valorize as pessoas que você ama, seja os seus filhos, seja o seu cônjuge, esposo ou esposa. Valorize os seus pais, como é importante nós valorizarmos os nossos pais. Valorize os seus irmãos, valorize os seus amigos. É muito interessante, tem um autor norte-americano, ele diz assim: para se ter amigos é necessário ser amigo. Tem muita gente que quer ter muitos amigos, mas não se predispõe a ser amigo de outra pessoa. Então valorize as pessoas que você ama. Pague o preço do relacionamento, da intimidade com alguém, da confiança. Passe credibilidade para aquela pessoa. Valorize as pessoas que você ama. Como é importante isso no nosso mundo psíquico, no nosso mundo emocional, para o nosso coração. E quando você valoriza as pessoas que você ama, você acaba gerando no seu coração, na sua vida emocional, nos seus sentimentos e virtudes tais como a empatia. Sentimentos como a sensibilidade do outro, da dor alheia, do que o outro está sofrendo.
o altruísmo também, que é não buscar os seus próprios interesses, mas ao mesmo tempo se doar ao outro, se sacrificar ao outro, pensar mais no outro do que em você mesmo. Em vez de viver uma vida egoísta, só pensando em si, no seu umbigo, você vai viver uma vida para as pessoas, uma vida altruísta, uma vida sacrificial. E vai exercer virtudes tais como a compaixão, o sacrifício, a renúncia, abrir mão. Às vezes é necessário abrir mão para a perpetuidade de um relacionamento. E também a humildade, gente. É muito importante a humildade. Que você tenha humildade. Que você, sabe, possua essa característica, essa virtude tão importante nos dias de hoje. Hoje, infelizmente, a nossa sociedade ela promove o ego. Ela promove o orgulho, a arrogância, a prepotência, a se achar melhor do que os outros. Mas o verdadeiro segredo da felicidade está na humildade, está na renúncia, está no sacrifício, está na compaixão, está no altruísmo, que é se doar em favor do outro, está na sensibilidade das pessoas, está na empatia com aquele que está ao meu lado, com aquele que é meu próximo. Quem é o meu próximo? Que eu preciso amar, que eu preciso valorizar. É aquele que está perto de mim, que necessita de mim, que necessita da minha ajuda. Então, em terceiro lugar, querido, valorize as pessoas que você ama. E em quarto lugar, faça uma reflexão de como está a sua vida. Pensa um pouquinho sobre isso. Faça uma reflexão de como é que está a tua vida. E aí eu queria indicar um livro do Peter Scazzero, um autor norte-americano, Peter Scazzero. Ele tem um livro excelente chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que eu gostaria de indicar para você. Nós vamos estar colocando no final também desse PowerPoint. Espiritualidade emocionalmente saudável. Como desenvolver uma vida emocional e espiritual de maneira saudável, constante, abençoada. Nós vamos falar sobre isso. Então, por exemplo, a questão da oração, né? Para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, é muito importante. A oração faz bem para você. Como é importante orar. Como é importante pensar antes de agir, pensar no outro, naquilo que vai causar no coração alheio, agir também, tomar ações, atitudes, pensamentos baseados em princípios corretos, em valores corretos. Outra questão muito importante é confiar em Deus, né? Para aqueles que acreditam em Deus, e é muito importante esse fator espiritualidade, essa questão da religiosidade, desenvolver a fé. Acreditar, confiar em Deus te ajuda a superar dificuldades, problemas, enfrentar os problemas com muita fé no coração, com otimismo, como eu já falei, e vivendo sempre numa perspectiva correta. Viva sempre numa perspectiva correta. E tudo isso só acontece se nós fizermos uma reflexão de como é que está a nossa vida. Que rumos nós temos tomado na nossa vida. Quais são as sendas, quais são os caminhos que nós temos trilhado. Então, de tempos em tempos, é necessário nós meditarmos sobre isso, nós refletirmos sobre isso. Como eu já falei, a minha formação é na teologia e na filosofia, que são duas ciências humanas que ajudam muito nessa questão de parar, refletir antes de agir, antes de fazer, pensar, refletir, né? Autoavaliar a nossa vida, fazer uma reflexão. E não agir em piloto automático, não agir automatizado, mas sim baseado numa reflexão profunda acerca da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. E eu queria terminar com você aqui, te levando a entender como é que eu e você podemos estabelecer um estilo de vida saudável ou sustentável. Como é que você, seja professor, seja funcionário, seja pessoa que está me ouvindo das diversas áreas da educação, do governo, da iniciativa privada, iniciativa pública, educador, seja estudante, seja quem for de qualquer área das ciências, da sociedade, como é que eu e você podemos estabelecer um estilo de vida dentro dessas coisas que nós estamos falando, vencendo a ansiedade em meio à crise, como é que nós podemos estabelecer um estilo de vida saudável ou sustentável, uma vida que cresce, uma vida que floresce, uma vida, sabe, que avança, uma vida sustentável, uma vida saudável. É uma temática que tem sido muito abordada nos dias de hoje, né? Daí o sucesso dos livros de autoajuda,
dos livros sobre espiritualidade, dos livros sobre a área emocional. Na verdade, o desejo de todo ser humano é desenvolver um estilo de vida saudável. Saudável em todas as esferas, em todas as áreas da vida. Ou um estilo de vida sustentável, que se sustente, que permaneça, que cresça e floresça pessoalmente, emocionalmente, na sua família, em todas as esferas da vida humana. Então vamos lá. Primeiro, reconheça seus medos e conflitos. Reconheça quais são os seus medos. O que assola o teu coração? O que abala as tuas emoções? Quais são os teus conflitos? Exteriores ou interiores? Nós precisamos entender que a vida, ela tem duas esferas. Tem a vida interior, né, que os cientistas, né, os teóricos chamam do mundo da psicologia, por exemplo, de mundo psíquico, mundo mental, saúde mental e assim vai. Mas também nós temos uma vida exterior, uma vida externa, um mundo material, um mundo físico, existe o mundo físico e existe o mundo metafísico, que está para além do físico. Então reconheça os seus medos, reconheça os seus conflitos, pare e pense um pouquinho sobre isso. Não tenha medo de encarar as suas realidades, de enfrentar as suas dificuldades. Em segundo lugar, olha essa dica, uma dica valiosa para você, meu querido, minha querida, que quer estabelecer um estilo de vida saudável ou sustentável. Converse com um amigo. E de preferência um amigo experimentado, um amigo maduro, um amigo que tenha algo para contribuir na sua vida. Não um amigo que vai te levar para o buraco, que vai prejudicar a sua vida familiar, sua vida pessoal, sua vida social, não. Um amigo de verdade, um amigo leal. Alguém que te ama, alguém que conhece a tua trajetória, alguém que conhece as tuas vitórias e derrotas. Converse com um amigo maduro, um amigo experimentado, para que você tenha um estilo de vida saudável e sustentável. Eu costumo dizer para todo mundo que como é importante isso, você ter um amigo, você ter alguém para abrir o coração, você ter alguém, um ombro para chorar no momento de dor, no momento de dificuldade. Converse com um amigo para que você tenha essa vida saudável e vença a ansiedade. Outra coisa muito interessante é isso, cultive relacionamentos saudáveis. O ser humano é um ser social, o ser humano é um ser relacional. O relacionamento faz parte da humanidade. E se você é um ser humano, se você, né, é uma pessoa que realmente compreende o valor das relações, cultive relacionamentos saudáveis. Evite aquelas pessoas que são tóxicas, aqueles ambientes que são nefastos, que são negativos, que te prejudiquem. O próprio Jesus Cristo falou isso no Evangelho, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Coração aqui é a vida emocional, é o centro da personalidade humana, que precisa ser guardado, precisa ser preservado, a vida afetiva, a vida emocional, a vida sentimental. E por isso nós precisamos gerar nesses relacionamentos saudáveis, e não relacionamentos tóxicos, relacionamentos doentios, relacionamentos manipuladores, tirânicos, não, jamais. Não aceite isso na sua vida. Cultive relacionamentos que sejam saudáveis, equilibrados, que realmente te construam como pessoas. Diga-me com quem andas e te direi quem és, é um ditado popular muito interessante. Já diziam os gregos, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então é muito interessante nós pensarmos nesses fatos. Quem é que está ao nosso redor? Quem são as pessoas que estão à nossa volta? Elas realmente me veem como alguém de valor e eu tenho visto elas como pessoas valiosas ao meu coração, à minha vida emocional. Cultive relacionamentos saudáveis, é muito importante. Quarto lugar, aprenda a se comunicar melhor com outras pessoas. Essa questão da comunicação é muito importante, né? Existe a comunicação, existe o receptor, aquele que passa a mensagem. Passe a mensagem de maneira mais clara, objetiva, efetiva. Aprenda a se comunicar melhor com outras pessoas. Isso é muito importante no ambiente familiar, no ambiente profissional, nos relacionamentos humanos. Aprenda a se comunicar melhor com outras pessoas. Tudo isso vai ajudar a você prevenir e a evitar, a vencer
toda e qualquer ansiedade, não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa a crise que você está enfrentando, aprenda a se comunicar melhor com as pessoas, aprenda a ter cuidado ao falar. Né? Existe um poder ao falar, um poder de construir e um poder de destruir a vida das pessoas. Você pode curar um coração com palavras, como também você pode destruir o coração das pessoas com o seu falar. Principalmente quando se trata de crianças, você que é pai, você que é mãe, você que é professor, você que exerce uma determinada autoridade numa esfera social, as suas palavras têm poder de construção e têm poder de destruição. Por isso, aprenda a se comunicar melhor com outras pessoas. Outra prática muito importante, a quinta prática que nós estamos passando aqui para você, é pratique atividades físicas. Ou técnicas de relaxamento, de alongamento, é muito importante, faça isso. Faça sim atividades físicas, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, gosto de jogar bola, gosto de fazer uma caminhada com a esposa. Isso é muito importante para a sua saúde emocional, para a sua saúde psíquica, para que você vença as tensões do dia a dia, para que você vença as dificuldades que a vida te impõe. Relaxamento, massagem, tudo isso é muito bom, né? Alongamento, academia, faça essas atividades que gerem bem-estar para a sua vida pessoal. E, sexto momento, avalie as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Um dos maiores problemas na vida das pessoas é a sua escala de valores, as suas prioridades. E por isso é importante você fazer um projeto de vida, um plano da sua vida. Avalie quais são as suas prioridades, vida profissional, família, religiosidade ou espiritualidade, como é mencionado. Aonde estão? Quais são as suas escalas de valores? Quais são as suas prioridades? E para isso tem que parar, tem que pensar, tem que reavaliar quais são as nossas prioridades. E escrever num papel quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, qual é o seu projeto de vida, qual é o plano que você tem para a sua vida. Só vai chegar num lugar quem tiver objetivo. Só vai ter sucesso, só vai conquistar em qualquer área da vida aquele que tem metas, aquele que tem alvos, aquele que de alguma maneira sabe para onde vai, tem um alvo claro na sua vida, tem um plano de vida, tem uma missão, tem um projeto de vida. Esse conquista, esse alcança, esse tem sucesso. E por último, cuide de si mesmo e assim cuide de outras pessoas. Aqui está uma das grandes chaves para que a gente possa construir, fundamentar um estilo de vida saudável, um estilo de vida sustentável. Cuide de si mesmo e assim cuidarás de outras pessoas. Cuide de si mesmo, é muito importante, e assim você vai cuidar de outras pessoas. Quando a gente está falando desse cuidado de si mesmo, nós estamos falando de alguém que tem consciência de si. Consciência do seu valor, consciência das suas emoções, consciência do seu estado, consciência do valor das outras pessoas, alguém que tem consciência de si e que tem consciência das outras pessoas. É muito importante. Depois, alguém que também cuida de si. Cuidado de si é extremamente importante. Além de termos consciência de nós mesmos, nós precisamos também, nesse cuidado de si mesmo, termos um cuidado com a nossa pessoa, com a nossa vida psíquica, com a nossa vida emocional, com a nossa parte biológica, né? Faça as rotinas que são necessárias, cuide do seu corpo, cuide dos seus hormônios, cuide da sua saúde em todas as esferas, seja área fisiológica, seja área emocional, seja área espiritual, sua vida interior, sua vida exterior. Tenha um cuidado de si. E por último, viva a verdade de si. É muito importante, viva a verdade de si. Sabe, não tente viver a vida dos outros. Não tente olhar para o lado e querer aquilo que o outro tem. Viva a verdade de si. Quem cuida de si mesmo tem consciência de si, tem cuidado de si e vive a verdade de si. O que eu quero dizer com isso? É uma pessoa que vive uma vida autêntica, uma vida verdadeira. Não tem vida dupla, por exemplo. Não tem uma vida hipócrita, uma vida de ator diante das pessoas é uma coisa e no lado existe um lado obscuro da sua vida. Não, jamais faça isso. Viva a verdade de si. Seja verdadeiro, seja autêntico, seja sincero nos seus relacionamentos.
seja a mesma pessoa, não importa o lugar, não importa a esfera que você atue, não importa com quem você está, viva a verdade de si. Seja autêntico, seja legítimo, seja verdadeiro com você mesmo. É uma questão de consciência pura, de consciência de si, de cuidado de si, de viver a verdade de si, porque só cuidando de si mesmo você será capaz de cuidar e ajudar outras pessoas. Tem muita gente que quer ajudar todo mundo e acaba prejudicando a sua própria vida. O que vai acontecer? Vai perder saúde biológica, física, vai perder saúde emocional, vai se arrebentar como ser humano, como pessoa, porque ele não é super-homem, ela não é super-mulher. Sabe, esse mito de super-homem, esse mito de super-mulher, isso é um mito, gente, isso não existe. Você é apenas homem, você é apenas mulher, reconheça os seus limites, cuide de si mesmo para que você possa cuidar de outras pessoas. E eu quero terminar recomendando aqueles livros que eu falei para vocês. O primeiro deles, do Max Lucado, O Fim da Ansiedade. E uma outra obra do Max Lucado também, Aliviando a Bagagem. Vai te ajudar bastante nesses aspectos emocionais. O outro livro tem a ver com esse plano de vida, sobre reprogramar tua vida pessoal, tua vida profissional, que é um livro do Josué Campanha chamado Tempo, Agenda e Foco. Tempo, Agenda e Foco é maravilhoso, é um livro muito bom para que você possa reprogramar e criar um projeto de vida. E o outro que eu mencionei é do Peter Scazzero, chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Eu quero terminar com as palavras do apóstolo Paulo. Para quem não sabe, né, além de eu ter formação como professor, mestre na área da teologia e da filosofia, eu também sou terapeuta familiar, sou psicanalista, sou neuropedagogo, né? Eu tenho formação em teologia, bacharel em teologia, tenho pós em neuropedagogia, estou terminando uma pós também em psicanálise, já sou psicanalista através de cursos de psicanálise e sou mestre em filosofia, ética e política. Então, mais do que tudo isso, além de toda essa bagagem acadêmica, todas essas coisas que nós mencionamos, falamos aqui, o mais importante de tudo isso é falar de Deus. Eu também sou pastor, sou teólogo, ou seja, teologia, teos, Deus, logia, ciência, o estudo de Deus. Então, eu gosto também de falar sobre a fé, falar sobre Deus. E eu gostaria de terminar com esse lindo 2 versículos que o apóstolo Paulo traz ao seu coração e ao meu coração. Aqui talvez tenham grandes chaves que nós mencionamos ao longo dessa palestra, que podem abençoar a sua vida, que podem de alguma maneira te fazer crescer como pessoa, como ser humano. Olha o que diz lá em Filipenses 4:8. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: tudo aquilo que é verdadeiro, olha que nós falamos sobre isso, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, pare e pense em tudo isso. O que é verdadeiro, o que é nobre, o que é correto, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é excelente para você, para a sua vida e o que é digno de louvor. Pense nessas coisas. Os nossos pensamentos refletem no nosso comportamento. O nosso comportamento, ele vai se tornar os nossos hábitos. Os nossos hábitos acabam demonstrando o nosso caráter. E o nosso caráter revela e direciona o nosso destino. Então, pensamento gera comportamento, comportamento revela os nossos hábitos, os hábitos revelam o nosso caráter e o nosso caráter define o nosso destino. Então, preste atenção, pense em coisas positivas, em coisas que sejam benéficas para a sua vida. Olhe a vida de maneira colorida, de maneira bonita, de maneira linda e não de maneira cinzenta. Deus tem coisas maravilhosas para você. Você pode alcançar coisas maravilhosas para a sua vida em todas as esferas da sua vida. Então pense em coisas boas. Traga coisas boas ao seu pensamento. E elimine tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que é negativo do seu coração e da sua mente, porque isso sim vai afetar os seus comportamentos. E por último, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, é o que Paulo diz lá em Filipenses 4:7. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guarde os seus corações, coração, centro da personalidade humana, e as suas mentes, é onde sai o governo e o comando para todo o corpo. Que Deus guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor, tá bom? Então, procurei aqui trazer de alguma maneira coisas valiosas para a sua vida. Nós queremos deixar aqui as nossas redes sociais, o nosso Instagram, se você quiser entrar em contato conosco, de alguma maneira, tudo aquilo que nós falamos foi legal para você, nos dê um feedback, nos escreva uma mensagem. Nós queremos saber o quão valioso foi essa mensagem, essa palestra para o seu coração, para a sua vida pessoal, que contribuições nós trouxemos para você. Nosso Instagram é @prgio, PRGIO, e o nosso site é pastorgiovani.com. O nosso e-mail também está aí na tela, btonline1@gmail.com, e o nosso YouTube é youtube.com/prgiovani. Nós temos vários vídeos, muitas palestras ali para você, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, desejo o melhor para a sua vida profissional, pessoal, familiar. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos. E aqui nós nos despedimos. Um abraço do professor Giovani e também que Deus abençoe a todos. Um abraço. Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza! Isso já acontece aqui na Unipar EAD. Somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos, com os melhores professores e aulas totalmente conectadas. E no final do curso você sai com um diploma igualzinho ao de uma universidade presencial. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar EAD, uma universidade de verdade. Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza! Isso já acontece aqui na Unipar EAD. Somos uma universidade com